Oi, gente, boa tarde. Boas-vindas para todo mundo. É com muita alegria que a gente conseguiu organizar essa aula aberta para inaugurar, né, um curso sobre o Machado de Assis. E a gente vai conversar hoje com a Natasha, que é aluna da Livre, que pesquisa o Machado de Assis, que é marxista. Enfim, daqui a pouco ela faz uma apresentação mais digna do que o que eu estou fazendo agora. Mas a gente escolheu a Natasha para fazer essa aula aberta num movimento de divulgação científica, sabe? Porque isso é uma coisa que estrutura muito aqui a livre literatura e que é muito importante para a gente ver o trabalho dos nossos alunos alcançando mestrado, doutorado, publicações. Então, assim, coração muito quentinho de receber a Natasha aqui. E aproveitem para tirar dúvidas, para a gente pensar junto, que é um autor, assim, né, incrível e que nos atravessa desde formação de leitura, enfim, né, o Machado é o Machado, né. Oi, Caio, oi, Natasha, tudo bom, queridos? Olá, boa tarde. Oi, Del, oi, pessoal. Oi, Natasha. Boa tarde. Tudo bem? Ó, só deixando aí já aqui no chat, grupo da Livre Literatura do WhatsApp com os nossos informes, o canal da Livre Literatura no YouTube, onde essa aula da Natasha vai ficar hospedada junto de todas as nossas aulas abertas, com vários professores, pesquisadores e pesquisadoras, professoras. Tem bastante gente legal lá no nosso canal do YouTube, o nosso site, e hoje quem está inscrito aqui, né, e fechar o curso hoje vai levar 30% de desconto no curso do Machado com o cupom aqui Aula Aberta 30. Então, aproveitem o cupom, o período da aula aí, o dia de hoje. O curso começa amanhã. Eu tô assim, com os dois pés, a cintura, tô até aqui com o século XIX, gente. Eu tô assim, mergulhado no século XIX. Então, amanhã vai ter surra de história, tá, do século XIX. Preparem-se, que vai ser muito legal. E assim, Natasha, queria te agradecer pela sua presença, por ter topado o nosso convite. É um prazer gigante ter você aqui conosco, né? Agora como nossa colega, apresentando. E é isso aí, gente. A livre literatura a gente é, pô, faz questão, né? Tipo, quando isso é possível, como a Débora disse, de trazer o pessoal que está com a gente, formando essa comunidade e trazer essas pesquisas, mostrar o quão, por exemplo, a pesquisa da Natasha, e a Natasha é uma pesquisadora séria, produzindo conteúdo de qualidade, né, com consciência, enfim, vocês vão ver o tanto que a pesquisa dela é interessante. E eu fico muito feliz de ter você aqui e de ver que essa nossa comunidade está crescendo. Então, muito obrigado. E vamos lá, que eu estou ansioso para essa aula. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje, porque eu sou aluna da Livre desde 2023, né? Bastante tempo acompanhando todo o curso que dá, eu faço. E é muito especial porque a Livre é isso, vocês constroem e compartilham esse espaço acadêmico muito importante para a gente, né? Para quem está em início de carreira acadêmica, principalmente. Não temos tantos espaços de fala assim, então iniciar por aqui é mágico demais, né? E foi aonde eu aprendi que, de fato, a pesquisa é coletiva. No último curso que eu tive com a Débora, a gente falou muito sobre isso e percebo o quanto que isso dialoga com pesquisar Machado, né? Bom, eu posso começar já. Eu queria A pedir aula, licença. Oi, pode a falar. aula é sua, o espaço é seu. Fique à Obrigada. vontade. Eu queria começar pedindo licença para ler um textinho, porque eu fiquei muito emocionada com o convite da Débora. Esperei muito por esse momento de ter o Machado na Livre e poder estar aqui, fazendo parte disso como aluna e como colega de vocês. É muito especial para mim. O texto é curtinho, eu prometo. Mas é um desabafo
carinhoso, digamos assim, de quem pesquisa o Machado, de quem está iniciando essa jornada, e com bastante afeto, porque a gente não pode perder o afeto pela nossa pesquisa também. O mundo faz a gente perder o afeto, mas a gente tem que sempre lembrar de voltar e entender o porquê que a gente está pesquisando. Vou ler rapidinho para vocês. Quando eu fui convidada para esta aula aberta, fiquei pensando em como começar e o que abordar. A minha pesquisa ainda é um recorte muito pequeno, que está apenas começando a ganhar corpo. Mas quanto mais pensava, mais percebia que o que realmente me interessa não é apenas o que estou descobrindo academicamente, mas as sensações, as impressões e os desafios que vêm junto com a pesquisa. Pesquisar Machado é lidar com um tema muito complexo. Não porque sua pesquisa, sua obra seja densa ou sua produção vastíssima, mas porque ele está cercado de senso comum. De tempos em tempos, nos deparamos com essas ideias pré-fabricadas e, inevitavelmente, entramos em choque com elas. Pelo menos uma vez por ano, ressurge o debate sobre o quão sádico é obrigar crianças a ler Machado, como se sua obra se resumisse a Memórias Póstumas, Dom Casmurro ou Quincas Borba. Sim, esses romances podem ser bem desafiadores para uma criança do Fundamental 2, mas o Machado é muito mais do que isso. Outro senso comum com o qual me deparei foi a ideia de que se você decide pesquisar Machado hoje, está fadado a apenas repetir o que já foi dito, como se tudo sobre ele estivesse esgotado. Basta um olhar rápido para a sua produção para perceber o absurdo dessa ideia. Estamos falando de um autor que publicou quase 10 romances, mais de 200 contos, e as crônicas são incontáveis. Além disso, as suas peças teatrais, poemas e textos críticos. Machado de Assis é um autor de fôlego, e eu começo a aceitar que, mesmo me tornando uma especialista, serei especialista apenas em uma pequenina parte desse universo. Esse choque de realidade me fez perceber o quanto a pesquisa de Machado é coletiva. O diálogo com colegas se torna essencial, porque enquanto ele escrevia suas crônicas, ele também escrevia crítica e teatro. Ele não abandonava um gênero em prol de outro. Tudo acontecia simultaneamente. Minha pesquisa foca nas crônicas de 1859, um período que ele já refletia sobre a literatura brasileira e a necessidade de uma cor nacional, um tema que tornaria central em sua trajetória e culminaria, anos depois, no ensaio Instinto de Nacionalidade, de 1873. Paralelamente, ele também escrevia sobre o teatro fluminense, criticava a falta de dramaturgos e a predominância de traduções e adaptações estrangeiras. Ou seja, por mais que escolhamos um recorte dentro desta vasta obra, somos sempre puxados para outras partes delas. E quanto mais exploramos, mais brilhante ele se torna. E é justamente neste momento de deslumbramento que precisamos voltar os pés ao chão e desmistificar o gênio. Falo isso com certa ironia, porque sou a primeira a chamar Machado de gênio enquanto leio suas obras. Mas ao estudar seu início de carreira, me deparo com um autor ainda em formação, que experimenta constantemente no texto. E isso, para mim, é o mais fascinante. Atualmente, estou cursando uma disciplina sobre Machado de Assis de teatro. E ao lermos suas peças iniciais, percebemos algo muito curioso. Seus personagens e estruturas se repetem, mas sempre há um ajuste aqui, uma mudança ali. É Machado praticando a escrita. Parece óbvio dizer que um escritor precisa praticar, mas quando pensamos em Machado, há uma tendência a imaginá-lo como alguém que simplesmente acordou um dia e escreveu Memórias Póstumas. Como se fosse um talento espontâneo, uma genialidade que surgiu do nada, mas não foi assim. Até Memórias Póstumas, Machado já havia publicado quase 80 contos, além de incontáveis crônicas e textos. Ele lapidou seu estilo ao longo dos anos, testando temas e vozes.
Seus contos e crônicas foram laboratórios para o realismo que ele desenvolveria mais tarde. Personagens e reflexões que aparecem em seus romances já estavam presentes, ainda que em embrião, em sua produção anterior. O mesmo ocorre com a questão da cor nacional, em que, em última instância, com seu grande estudo sobre o ser humano e a sociedade. Quis trazer essa discussão porque desmistificar um autor tão talentoso pode ser desconfortável, mas é necessário. É muito mais fácil acreditar no gênio do que reconhecer o esforço contínuo que construiu Machado de Assis. E esse ponto se conecta diretamente com uma das crônicas que eu pesquiso, Os Funkeiros Literários, de 1859. Nela, o narrador nos apresenta uma figura peculiar, o funkeiro, um comerciante que se preocupa apenas com lucro e não com a qualidade da literatura. O curioso é que, na época de Machado, Machado não tinha uma grande obra ficcional consolidada, mas já refletia criticamente sobre a escrita. Para além da crítica ao lucro sobre a qualidade, essa crônica defende o direito caprichoso da escrita, o direito ao tempo de maturação de um texto. Em 1859, Machado já estava questionando uma produção literária apressada, antes mesmo que esse modelo de produção em massa existisse de fato. Então, não se trata de dizer que Machado estava à frente de seu tempo, mas sim de reconhecer o quanto ele compreendia a sua sociedade. Sua literatura não veio de um dom inato, mas de uma observação contínua da prática incansável e do pensamento crítico refinado. E talvez essa seja a verdadeira lição que podemos tirar de Machado de Assis. A genialidade não está no ponto de chegada, mas nesse percurso que ele teve. Então, para mim é muito isso, é pensar o Machado humanizado, principalmente, saber o quanto ele escreveu, seja porque ele tinha muito a dizer, e ele realmente tinha, mas também pelo próprio trabalho, a necessidade de sobrevivência. Então, fecho esse texto, instigando um pouco, para a gente pensar até sobre os autores que a gente gosta, que eles são muito além do livro que a gente recebe, daquela obra que a gente é extremamente apaixonado, o quanto que há de produção, de dedicação e de perseverança de continuar refinando seu texto. Né? E eu penso isso até para a nossa própria prática de escrita, em momentos que a gente vive de tantos coaches, por exemplo, que vão vender o curso perfeito, que em 5 dias você vai fazer o melhor texto da sua vida. Não, a gente tem que sentar, maturar o texto, ter tempo. Tempo, voltar. Então, eu estou aprendendo muito isso com o Machado. Porque eu era essa pessoa, né? O Machado é brilhante, incrível, meu Deus, memórias póstumas, explodiu a cabeça de todo mundo. E ele, magoadíssimo, em uma das cartas para o cunhado, que ninguém entendeu o texto dele. Hoje a gente é simplesmente apaixonado. Né? Mas foi com muito tempo, muita dedicação. Então, para começar a aula propriamente dita, eu vou contextualizar, que eu não vou falar do Machadão, do Machado de 1880, vou estar ali com o Machado novinho, o Machado com 20 anos, né, que é o meu recorte. Eu pesquiso uma série de crônicas de Machadinho, sim, apaixonada pelo Machadinho, dando visibilidade para ele sempre que posso. Eu pesquiso um conjunto de crônicas chamado Aquarelas, que ele publicou no jornal O Espelho. Esse jornal ele era considerado progressista para sua época, então a gente até percebe pelos textos que o Machado publicava lá. Ele não começou propriamente com as crônicas, ele começou com a crítica de teatro, ele era um grande crítico de teatro, batia muito num dramaturgo específico, um ator chamado João Caetano, sofreu muito na mão de Machado durante um tempo, justamente por esse dramaturgo ficar replicando
as obras francesas, e o Machado tinha ojeriza isso. Esse jornal, O Espelho, ele teve 19 volumes e o Machado publicou em todos esses volumes, tanto com crônicas, quanto com uma crítica teatral e também com alguns artigos pensando no jornal e pensando a própria literatura brasileira, né? E essas crônicas, as aquarelas, ela tem um tema principal, que é o parasitismo social. Ele usa essa palavra parasita, e isso vai aparecer em diversas partes da obra dele no decorrer dos tempos. E eu achei curioso, e isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção nessas crônicas. Eu pensei, meu Deus, Machado com 20 anos, século XIX, ele já estava falando sobre parasitismo social. O que seria isso? E daí eu fui me debruçar em todas elas. Encontrei um trechinho de uma na biografia intelectual dele, publicada pelo Jean Massat, que fala dessa primeira parte da jornada intelectual dele, e eu fiquei muito curiosa e fui ler essa coleção de crônicas. Ele não fala por que se chama Aquarelas, eu ainda não descobri por que se chama Aquarelas, mas vamos ver no decorrer da minha pesquisa. Então, tendo esse tema do parasitismo social, pensei, mas o que ele quer dizer com isso? Fui atrás e o que mais me chamou a atenção foi que ele fala muito sobre a questão social no geral, ele vai criticar a igreja, ele vai criticar a política, ele vai criticar o aposentado, o servidor público aposentado, que está lá só reclamando, né, que no meu tempo que era bom, agora não é mais. Só que ele dá muita visibilidade para a questão literária. E a primeira crônica, que é o Funkeiro Literário, que eu comentei com vocês, vai falar justamente desse comerciante. Esse comerciante que quer livro, quer publicação quase a toque de caixa. Isso instiga muito, porque a gente está falando do século XIX, de um país que não deveria ter nem 10% de pessoas letradas. Então, como que o Machado já está pensando quase numa cultura de massas, num contexto desses? Como que ele está pensando na questão fabril da produção artística? Que a gente vai ver Adorno nos anos 40, se não me engano, o Caio está aqui para dar data para a gente, mas muito tempo depois. Então, isso me fascinou muito, porque sim, é muito atual. Por isso que é difícil de falar que Machado não está à frente do seu tempo, porque ele já estava pensando isso desde lá de trás, aos 20 anos de idade, no início da sua produção. Quando ele fez essa crônica, gente, eu vou ter que fechar a janela rapidinho, que estacionou um caminhão na minha rua. Só um momento. Vai lá, mulher. Enquanto isso, deixa eu avisar vocês que no finalzinho dessa aula, a gente vai sortear 3 obras diferentes da coleção da Todavia, o Memórias Póstumas, para quem está aqui, né, na aula, o Memorial de Aires e o Dom Casmurro. Então, segurem firme aí até o final da aula, que a partir da lista de quem está aqui no Meet, eu vou abrir aquelas páginas de sorteio online, né, compartilho a tela com vocês, e aí a gente faz a contagem pela ordem alfabética aí de quem está no Meet. Natasha, continua, mulher. Antes de você continuar, deixa eu perguntar uma coisa. Como que você escolheu o tema da crônica? Tipo, dentre todas as... Ou se você vai mencionar isso depois, assim. Tipo, dentre todas as variedades de formas literárias, como que você chegou nas aquarelas? Então, foi justamente, eu estava lendo a biografia intelectual dele, lendo assim, A Perder de Vista. A orientadora na época falou, toma esse livro. Aí eu fui ler. Né? Na época, inclusive, eu estava pesquisando um alienista. Olha só como o historiador é complicado, ele só vai voltando. Né? Eu tive que parar ali em algum momento. Então, eu achei um trechinho muito pequeno dessa crônica. Elas não são tão pesquisadas assim, talvez por ser do início da carreira dele. Né? Ele ainda estava
ali querendo se formar como jornalista, escritor, e estava lá simplesmente ele falando que o funkeiro literário transforma o talento, a inteligência numa fábrica de Manchester. Isso explodiu minha cabeça. O homem está falando de revolução industrial aqui agora. E comparando a arte, e trazendo isso para a arte. Aí, naquele momento, eu já fui pesquisar a crônica, eu falei, não, preciso ler essa crônica inteira, entender, né? Inclusive as outras, aí que eu descobri que tinha esse conjunto que trata desse tema. Então, essa foi a minha motivação. Né? Até então, eu não tinha lido as crônicas do Machado, eu estava muito na obra ficcional dele, nos contos e nos romances. Já havia trabalhado com Helena, por exemplo. Então, quando eu vi ele fazendo essa comparação, eu falei, tem coisa aí, né? E muita coisa, e infelizmente ainda não tão explorada, mas de muito valor. E principalmente porque o Machado, no início de carreira, ele era um autor extremamente militante. Eu tinha medo de usar a palavra militante, né? Porque vai ser anacrônico, né? A gente tem ali, fazendo TCC ainda, Débora me acompanhou nesse processo, a gente tem muitos receios, né, de dar algumas alcunhas, mas eu fui encontrando os textos depois, João Roberto Faria, o autor, que tem um texto falando sobre o Machado militante. Eu falei, gente, ele era realmente militante. Eu fui entendendo essa militância dele. Por essa cor nacional. Ele sempre preocupado. A gente lê, por exemplo, Instintos de Nacionalidade, o quanto ele fala que a gente não precisa falar de paisagem para estar falando do Brasil, e debate sobre isso. Então, isso vem de uma construção de muitos anos, quase 20 anos ele já pensando sobre isso. Isso que eu acho muito interessante. Na obra dele é muito coesa, né? Ele vem construindo, de fato, quase um pesquisador mesmo, se a gente parar para pensar no trabalho que a gente faz, né? Com a nossa pesquisa. Ele não abandonou isso e não surgiu quando ele já estava mais maduro. Ele está lá desde os 20 anos pensando sobre isso. E depois eu fui começar a pesquisar sobre crônica. Por que ele estava falando sobre isso numa crônica? O que era crônica? E aí vem, eu acho, que a sagacidade dele, né? Porque a crônica para a gente hoje, pensando Etos Machado, né? José de Alencar também foi um grande cronista, é quase um documento histórico para a gente consegue pensar o Rio de Janeiro, o Brasil, a partir delas, o que estava falando. Mas a crônica era considerado um gênero muito pequeno, era um gênero menor. Tem até o Vida Raiz ao Chão, do Cândido, que ele fala sobre isso, que a crônica era para você ler e depois embrulhar um pão. Tanto fazia. Então, tu vê um pouco de sagacidade do Machado, ele vai lá, cutuca a sociedade na crônica, tipo, não esquecer, mas eu deixei ali. Eu fiz ali. E a crônica, ela também tinha esse poder de aproximação. Ela já era um texto que tinha uma linguagem aproximada do que as pessoas entendiam. Então, era um fácil acesso, né? Era um gênero não tão normativo assim. Então, o poder de experimentação era muito maior. E a gente vê ao ele fazer esse conjunto, dando continuidades semanalmente, né? Cada uma com um tema, mas todos ali circundando essa questão do parasitismo social, o quanto ele estava observando, né, essa sociedade. E Machado também acreditava muito nesse poder democrático do jornal. Ele sabia que poderia atingir os pobres e os ricos. Por mais que a gente entenda que pobre mesmo, talvez nem soubesse ler naquela época, mas estava em circulação. Era algo que estava em circulação e poderia chegar nas pessoas, esses textos.
Então, quando ele fala, por exemplo, em uma das crônicas das aquarelas, que o folhetinista, quem vai escrever a crônica, ele tem tudo, inclusive a política na mão. Isso é muito poderoso, quando a gente para pensar nessa lucidez que ele já tinha. Ele era muito crítico e foi refinando cada vez mais, a gente vê nos romances dele depois de 1880, mas o que eu gosto de pensar é como ele foi lapidando essa criticidade, lapidando muito a escrita, em nenhum momento largando de mão o que me parece que para ele que fascinava era o ser humano e a sociedade. Como o ser humano pode ser hipócrita, vai se aproveitar. Quando ele compara um ser humano a um parasita, isso é fabuloso, porque ele reconhece o quanto as pessoas se alimentam das outras, a questão da exploração. Então, é de fato muito interessante ver esse trabalho dele nas crônicas, e tão novinho, tão ali escondidas, muitas vezes, quando vão falar de crônicas do Machado, falam a partir de 1860. Excluem elas totalmente, tem esse poder de fazer a gente pensar em como que no século XIX, ali, né, virando para a segunda parte do século XIX, ele já estava fervilhando, né, com essas ideias. E ler o Machado, eu entendo que são muitas camadas. A gente precisa, primeiramente, estar extremamente interessado com o século XIX, como o Caio falou, que até aqui eu nem sei mais em qual século eu estou vivendo, porque a gente fica ali, né, no século XIX e não consegue sair de jeito nenhum. Mas também é uma leitura atenta, né, porque são muitas camadas. Eu, por exemplo, estou lendo Esaú e Jacó agora para minha pesquisa. E um texto vou só confirmar, acho que é do Hélio Seixas, do Hélio, e que ele fala que Esaú e Jacó pode ter 500 camadas. E cada um vai para um viés, mas vai estar tudo ali. E o Machado é isso. Aqui, nessas crônicas, ele está pensando no parasitismo social. Mas aí é lá o Machado cru, o Machado experimentando, o Machado entendendo. Mas vê que ele já bate ali na igreja, bate na sociedade, bate na pessoa que paga o salário dele, quando ele vai falar de um parasita literário, que é aquele cara que tem o capital para montar o próprio jornal e fazer do jornal o que ele quiser. O jornal não é da redação, o jornal não é do povo, o jornal é de um único ser que tem o capital. Então, de fato, é muito corajoso, ele era muito corajoso, muito ácido, né? Muito espertinho, digamos assim, mas é de um refinamento sensacional, desde já. Vamos lá. E a gente percebe já nessas crônicas que ele abusa de estratégias linguísticas. Ele, quando vai iniciar a crônica, ele fala, olha, eu estou dando esse nome só para exemplificar esse comerciante, mas as pessoas que pensam assim dele, não sou eu só estou reproduzindo. Então, ele já tem esse jogo de cintura, de brincar com o leitor, ao mesmo tempo que as palavras que ele vai usando, a gente não consegue largar a mão dele mais. A gente vai achar que aquele funkeiro está explorando, ele não é justo, ele está denegrindo a arte, ele está acabando com a arte, ele está fazendo da arte uma fábrica. Então, ele já consegue vir pegando o leitor para, tipo assim, será que esse narrador é confiável? A gente nem pensa nisso, a gente só vai embora com ele. E muita referência desde já, parágrafos falando de literatura grega, por exemplo. E aí você pensa, nossa, a bagagem que ele tinha. E ele tinha realmente muita. Às vezes a gente pensa que o Machado só saiu do nada. Mas se a gente pensar
que ele já era um homem negro, letrado, ele teve acesso. Os pais dele não eram aristocracia, mas eram pais quase artistas também. Se a gente pensar para pensar, a mãe dele não era uma costureira, ela era uma bordadeira, e já algo mais sofisticado para a época. O pai dele pintava murais, então a arte já circundava ele, e ele tinha um certo acesso que outras pessoas não tinham, e ele usava e abusava. E estava até falando com o meu professor sobre isso. Será que ele abusava dessas referências para se reafirmar como um homem negro naquele espaço? É uma coisa a se pensar também. É o que a gente vive até hoje. Pessoas negras têm que nadar o dobro. Então, podemos elaborar mais sobre isso, mas quando a gente pensa do quanto ele já usava, um exagero dessas referências, quase para mostrar, olha só, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho conhecimento, né, de tudo isso, dessa cultura que vem de fora, eu conheço também. Então, é muito interessante a gente ir quase um pouquinho ali na intimidade dele também, né? É claro, são vislumbres, né? Ele não está aqui para reafirmar nada para a gente, mas dá para a gente pensar nesse processo de reafirmação dele. Li uma peça recentemente do Machado, que ele do nada transforma numa conversa... como é que é o nome? Ai, eu não vou lembrar agora. Como se fosse um diálogo entre países. Como é que é o nome? Esqueci. Metonímia, não. Tipo, a parte pelo todo, não. Ai, deixa eu ver aqui. Diplomata, perdão. Do nada, ele transforma a peça numa conversa de diplomatas. Parece que ele fez a peça inteira só para a última cena ele mostrar os bacharéis aqui, ó. Eu não fiz a mesma faculdade que vocês, mas eu conheço todo o repertório linguístico de vocês. Isso é tudo que vocês sabem, entendeu? Então, é fascinante. Eu vou ficar falando fascinante várias vezes aqui. Voltando um pouquinho à crônica, outra coisa que eu acho muito importante a gente pensar o quanto ele já estava pensando no ofício do escritor, né? Botando o escritor para sua dignidade. Se ele fala que precisa-se de tempo para escrever, para aquele texto maturar, hoje a última coisa que a gente tem é tempo. A gente está aí com prazo, tem que escrever artigo, um desespero, e a gente sabe que o texto a gente escreve, deixa lá, depois volta, e vai para o texto de novo, e melhora. Aqui ele já está criticando essa produtividade que não dava tempo desse texto ser maturado, não dava tempo de ter uma escrita de inspiração, de você ser talvez instigado por alguma coisa e ir lá escrever. Não, produção, produção, produção. É muito engraçado ele falar sobre isso, que esse é o pior momento, muitas vezes, que chega um momento da semana de sentar e escrever, que terror. Então, ele já estava pensando nisso lá atrás, o quanto que a inspiração já estava sendo deixada de lado por uma certa produtividade, né? Esse sacrifício. E, a partir do texto, a gente percebe do quanto ele vê isso como uma perda da dignidade do autor, da dignidade desse fazer artístico. E quando ele fala sobre a redução do talento a uma fábrica de Manchester, eu fiquei pensando, gente, isso é alienação do trabalho. Ele está pensando sobre a alienação do trabalho. Aí a cabeça vai lá e explode mais uma vez. Né? Quando a gente começa a pesquisar mais. E, ao mesmo tempo, como que isso se encaixa no Brasil? Né? Um país, se a gente pensar o Rio de Janeiro, toda a modernidade forçada que a gente teve aqui no século XIX, pulando processos. Né? Teve uma pesquisadora, Thais Barcelos, da UF,
que em sua tese ela fala sobre isso, dessa encenação modernidade no Brasil, para esse apagamento colonial. Vamos só esconder e fingir que nada aconteceu. Né? E o Machado nota isso. Ele percebe que isso está acontecendo, ainda mais no Rio de Janeiro, vivendo pelas ruas do centro, a Rua do Ouvidor, por exemplo, aqui, que é uma rua super famosa, aparece em vários romances dele, que é uma rua característica justamente pelo comércio, por esse novo comércio, por esse comércio mais francês, onde a gente vai ter livraria, vai ter a produção têxtil, vai ter esses acessos que a gente não tinha antes. Então, isso não passa despercebido por Machado desde então. Essa modernização extremamente forçada, sendo que a gente não tinha passado nem por uma revolução industrial, a gente não tinha passado por nada. Então, o Brasil fica sempre nesse lugar esquisito, por isso que a gente é tão peculiar, né? O Benedict Anderson, que fala na introdução de comunidades imaginadas, quanto que uma vez ele tentou pensar, o Brasil não conseguiu, e é isso. A gente é extremamente singular, e o Machado parece que ele conseguia já notar isso, desde muito novo. Né? E outra parte muito interessante que eu gostaria de trazer é que ele fala sobre o quão esse sistema fabril que o funkeiro literário impõe nos escritores é de um moer contínuo do espírito. O que mais atual do que a gente falar que o capitalismo é uma máquina de moer gente. Até o léxico é parecido com o que a gente fala hoje, né? Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, por isso que ressalta a importância. Quem quiser ler, eu vou até, não deixei o link separado, mas eu vou botar um link no chat dessas crônicas específicas da revista Machadiana Eletrônica, porque ela é anotada tanto de mudanças, né, na ortografia, quanto de referências. Eu vou botar aqui para vocês se deleitarem e ver o quanto ele estava confrontando mesmo as relações de poder daquela época, o patriarcado, de alguma forma, esse sistema patriarcalista do Brasil, né, dos agregados, de tudo isso, tudo que a gente vai ver depois, a gente já vê muitos vislumbres dentro dessas crônicas. Deixa eu ver o que eu mais separei para vocês. Assim, ele falando, né, da desumanização desses autores. Só que eu estou tentando trazer esse Machado mais humanizado, né, para a gente pensar nesses processos de escrita dele. Ele estava pensando naquele momento nessa desumanização do autor, a todo momento. Né? Ele até, o narrador cita na crônica que não tem mais aquela invocação às musas para vir a inspiração e toda aquela questão clássica, que para ele era importante também, né? É um homem de seu tempo. Mas tem a musa funkeira, que ele até diferencia a musa clássica com N maiúsculo e a musa da funkaria com N minúsculo, que é aquela que não cede o tempo e nem os espaços para mudança do texto. É aquilo, você tem que entregar e acabou. Né? E se a gente pensar a partir disso, pensando que ele fez isso em crônica, ainda é mais interessante ainda, porque quando você vai contar ali um assunto da semana na crônica, você precisa escolher um assunto. Não tem como. Ele não estava fazendo aquele apanhadão da semana. Aqui, ele escolheu especificamente falar sobre isso. Isso é muito importante a gente levar em consideração. Que ele, dentre tantos assuntos que poderiam estar
acontecendo entre setembro e novembro de 59, ele escolheu justamente debater em 5 crônicas diferentes essa questão do parasitismo, principalmente o fazer literário, que era onde ele já estava inserido. E ele, né, mais para frente, ele iria publicar ainda em muito mais jornais, mais de um jornal, inclusive. Então, esse aspecto da mercantilização da arte mesmo, né, como isso era nocivo, e ele escolher falar sobre isso, dentre tantos outros assuntos que poderiam estar, e ele uma pessoa que frequentava a Câmara para poder falar mal das pessoas, então é melhor de tudo, ele fazia questão de estar lá, para depois bater nos políticos nos seus próximos textos. Ele falar sobre isso é também importante a gente levar em consideração. E uma coisa que meu orientador me ajudou a pensar, ele, na verdade, me mostrou o que eu estava fazendo ali, é realmente pensar que é como se esse diagnóstico do Machado fosse mesmo uma forma que ele estava vendo, uma forma primitiva de indústria cultural, que estava se formando, assim, quando a gente diz primitiva, é primitiva mesmo, né? Naquele momento, nos jornais e na venda de livros, por exemplo, que também era pouquíssima, né, se a gente pensar, né, no tempo, mas isso é relevante se a gente pensar, né, nessa crítica, coisas que viriam a ser discutidas no século XX. E ele já vendo numa sociedade que é, como diz o Schwartz, a periferia do capitalismo. Então, é muito brilhante da parte dele. Ele conseguir ver essas nuances, entender que o poder está na mão de poucos, a técnica está na mão de poucos, e esse pouquíssimo ainda, né, dos que têm o capital, que vai dominar esse poder e essa técnica e explorar a exaustão essas pessoas que estão produzindo arte, né? Em tempos de inteligência artificial, então, aí é para deixar a gente maluco de vez lendo um texto desses do Machado, né? Semana passada era todo mundo de Estúdio Ghibli no Instagram. Hoje é todo mundo dentro de uma caixinha, que eu ainda não entendi essa trend nova, eu também prefiro não entender. Então, veja bem o quanto ele já estava refletindo, escrevendo sobre isso e deixando para a posteridade, ele achando que a gente não ia encontrar essas crônicas dele, pois cá estamos, alguns anos depois, falando sobre isso. Deixa eu ver mais o que. Outra coisa importante que eu já tinha citado antes sobre a questão da cor nacional, em nenhum momento ele larga de mão essa questão da cor nacional. Isso também é muito importante para a gente pensar na obra do Machado. Se a gente vê essa consolidação com Memórias Póstumas, um texto tão experimental, para muita gente é muito louco quando você lê da primeira vez, o defunto autor, para deixar todo mundo maluco quando lê da primeira vez. Lá em 59, ele já estava pensando sobre isso. Ele não se conformava da gente não estar escrevendo sobre as vivências que a gente vivia no nosso país. A gente não se identificava. E o mais interessante sobre isso é ele falar sobre o quanto o consumo, né? Você ia a peças teatrais, por exemplo, que estavam replicando peças francesas de coisas completamente desconexas do que a gente vivia, deixava o paladar do público viciado, desde já. Então, olha a sofisticação dele já vendo o que
mais uma vez, a gente sofre hoje o quanto é difícil, por exemplo, para o nosso cinema nacional persistir nas salas. Ainda Estou Aqui foi, assim, ponto fora da curva, que ficou, acho que, 3 meses no cinema com salas lotadas, com pessoas genuinamente interessadas em ver a nossa história, uma história que aconteceu baseado, né, na história do Marcelo Rubens Paiva, que foi ficcionalizada ali, e a gente é interessado em ver a nossa... Porque a gente se vê ali. Muitas pessoas comentaram sobre a hora que a Eunice bate com o sal na mesa, falam, olha, igual o que acontecia na minha família, minha mãe fazia igual. Ou Nossos Temores, porque o filme saiu muito próximo da descoberta de tentativa de golpe. Eu, inclusive, assisti no dia que saiu, foi para mim muito marcante. Então, olha a importância da gente se ver na obra de arte. Então, lá em 59, 58 também tem um texto dele sobre isso, o passado, o presente e o futuro da literatura. Ele mal tinha começado, mas ele já estava dando o vislumbre, né, da nossa literatura. Então, desde sempre, ele preocupado da gente não se ver, o quanto o público não se educava, porque não se via ali, não se via a realidade brasileira, não tinha como a gente refinar o nosso paladar cultural. A gente só estava vendo as mesmas peças, até mais antigas do século XVIII, muitas vezes, coisas completamente desconexas do que era a nossa realidade, pensar que era o Brasil naquela época. Então, ele lutava muito por essa cor nacional, por ver o Brasil na obra de arte, porque ele acreditava, a partir das crônicas que ele escreveu, que você só replicar se você tentar, por exemplo, ser um folhetinista francês, com a mesma fisiologia do folhetinista francês, você está prejudicando a sua independência como nação. É quase um suicídio de originalidade. Ele usa esse termo. Os termos dele é que deixam a gente muito instigado, porque ele fala sobre suicídio de originalidade. Ele está preocupado com a originalidade do que a gente está produzindo. Então, é muito poderoso e pensar no que a gente vive hoje. Entra um filme da Disney, são 50 mil sessões diferentes, e a gente consumindo aquilo e se distanciando cada vez mais do que da nossa história, das nossas vivências, do que a gente consegue se conectar de alguma forma. Não ficar só pairando e nadando na cultura alheia. A gente, sim, tem que ter acesso. Super concordo. Né? Temos que ter acesso a tudo, a explosão de K-drama, a explosão de novela turca. Ótimo, a gente não pode perder de vista o que é nosso, cuidar do que é nosso também. Né? E, enfim, as crônicas falam muito sobre isso, e na minha pesquisa atualmente, vou ter que ler a obra inteira de Machado, estou aí já me preparando psicologicamente para as 600 crônicas que me esperam para entender como ele amadureceu esse discurso. A gente tem ali um instinto de nacionalidade como, né, um ponto de referência, por ser um ensaio dele extremamente famoso, mas tem muita coisa ainda a ser abordada, muita coisa a ser vista, muita coisa para trazer à luz sobre a obra dele, sobre suas ideias, o fazer literário dele, as experimentações que, para mim, acho que pegar esse Machado inicial e ver onde chegou te deixa completamente extasiada, né? Que a gente tem muito contato, seja na escola, até mesmo na graduação. Eu fiz graduação em letras, a gente pega esse Machado formado, esse Machado já
consolidado e aclamado em vida, querendo ou não. Quantos nossos autores foram aclamados em vida? Né? Uma colega trouxe do Lima Barreto, que não foi aclamado em vida, por exemplo, mas ver esse Machado cru, experimentando, mudando aqui, ali, não tendo medo de cutucar, depois ele vai fazendo isso com mais sutileza, aí você precisa ter um olhar mais atento, aí você vai vendo, Machado, eu sei o que você fez aqui, eu entendi, mas aí não é em uma leitura, que às vezes a pressão que tem em ler Machado é achar que você vai pegar tudo de uma vez só, não vai. Não vai. Cada leitura é uma nova descoberta, cada leitura é uma nova camada. Então, assim, leia o Machado sem medo, pega lá Memórias Póstumas, mas pega uma Mão e a Luva, pega uma Helena. Helena é engraçadíssimo. Helena é extrema. Eu adoro Helena porque é uma dramaticidade que ele faz quase gozando da cara daquelas pessoas, né, de tão dramático que é, o quanto ele mostra cultura, quanto ele mostra política, principalmente, uma questão sempre muito séria no Brasil, né, não é de hoje, mas ele mostra ali o quanto não tinha partido, as pessoas iam conforme favorecia, desde já. Então, leiam sem medo, leiam uma, duas vezes, três vezes. A gente não vai pegar tudo de primeira, mas é um autor que realmente, cada leitura, cada releitura, a gente vai ficando cada vez mais apaixonado, mais intrigado e tentando entender aquela alma inquieta. Eu acho que é isso, é uma alma inquieta que quer escrever, quer falar, quer cutucar. Às vezes eu penso no Machado quase que olhando assim na frestinha da porta o que a aristocracia estava fazendo. Então é isso. Vou bater um pouquinho aqui em vocês, no meu livro. Então, é essa minha contribuição hoje. Eu espero que vocês tenham ficado instigados, que vocês queiram pegar esses textos do Machadinho também, dar uma chance para ele, que ele tem muito o que dizer também, e ainda mais ácido do que o Machadão que a gente conhece. Tá, gente? Muito obrigada por esse espaço e espero que vocês tenham gostado. Gente, aproveitem para fazer perguntas para a Natasha. Mulher, parabéns, eu fiquei emocionada com o texto que você escreveu no começo. E, nossa, incrível, assim, anotei muita coisa, muitas referências, muitos textos, né? E sabe o que eu queria te perguntar, pensando na questão da pesquisa? Porque eu lembro que quando a gente começou a conversar, que você estava no TCC, eu me via muito em você, assim, de, tipo, pegar um autor que tem 1 bilhão de coisas escritas, né? E aí, eu não sei se você já chegou a ver isso, se é algo que está no seu radar, de olhar a crítica internacional sobre o Machado. Tipo, as pessoas falam, porque eu fiquei pensando muito aquela americana que quando ela leu Memórias Póstumas, ai, nossa, então agora uma influencer americana leu, vai todo mundo comprar e vai ler história de venda, etc e tal, né? Porque é muito curioso ver o olhar do centro sobre a margem, no seu caso, né? No meu caso, quando eu volto para o Orwell, o olhar da margem, o Brasil, sobre o centro, né? São percepções totalmente diferentes, né? Você tem visto isso? Você tem olhado para os comentadores ou as outras pesquisas na hora que você vai, né, investigando as coisas todas? Como que tem sido isso, assim, na sua pesquisa? Primeiro, uma coisa que eu acho que eu não falei, Débora me ajudou a chegar no meu recorte. Então, essa mulher maravilhosa tem um dedo especial na minha pesquisa. Estava nervosa, não, acho que eu não falei, mas
Enfim, devo minha vida a ti. Se eu estou no mestrado hoje, olha, livre literatura. Eu ainda não peguei essa questão de fora, porque eu estou muito centrada em dar conta da obra dele. Conversei com um querido que pode vir a ser meu orientador, né? Ele gostou muito do meu projeto. Então ele falou, Natasha, agora você vai ter que ler tudo. Então, nesse primeiro ano, é debruçada na obra dele, de fato. No primeiro ano você vai ler tudo, mulher. Misericórdia. O máximo que der. Vamos ter trabalho. Mas, então, ainda não peguei essa questão de fora, né? Pouquíssimas coisas, vou ser sincera. Mas, assim, de booktubers de fora, tem uma que eu gosto muito, que é a Amy, que ela leu e ficou, assim, embasbacada, também com Memórias Póstumas. Eu queria saber ler em inglês para ter a sensação e ver qual é a diferença, sabe, da gente. E queria realmente entender inglês para ver isso, sabe? Porque para a gente é impactante. A primeira vez que eu li, eu fiquei doida, de fato. Eu fiquei louquíssima. Então, é algo que não está no meu radar no momento. Talvez não tão cedo, para ser bem sincera, por conta da carga de leitura que eu vou ter daqui para frente. Mas eu acho que eu vou dar uma olhada, porque a gente vê, né, os burburinhos, né, aquela gringa que, nossa senhora, né, a gente ficar aqui falando que ele é incrível não vale de nada. Mas veio a norte-americana falar e, né, corroborou a gente. Pelo menos botou o homem lá nos mais vendidos de novo. Né, o lugar que ele sempre deveria estar. Deixa eu ver. Tem umas questões para você aqui, Natasha. Uhum. Aqui começa, por exemplo, com a Maíra perguntando se traiu ou não traiu. Mas tem outras depois. Uhum. Gente, ó, eu acho que não traiu, mas eu acho que também não importa. Na minha concepção, não importa. É o decorrer do livro que é o importante e o quanto ele brinca com a gente, porque a gente fica debatendo até hoje se ele traiu ou não traiu, ele está lá no céu falando, consegui o que eu queria. Natasha, eu brinco que esse negócio de traiu ou não traiu, a pessoa traz muito para hoje em dia como se fosse uma coisa Chico Moedas e Luísa Sonza. Eu fico imaginando se a Capitu iria ser convidada para tomar café com a Ana Maria Braga também, né? Pois é. Porque, tipo assim, tanto faz. Assim como o caso atual, o antigo também tanto faz. É o que instiga que faz com que as pessoas vão atrás. Então, assim, eu sempre que eu penso nessa coisa, eu fico pensando nesses casos atuais dos famosos, sabe? Tipo, isso não importa, né? Não é sobre isso, Dom Casmurro. O Mas mais é claro importante é a gente que. está discutindo isso. É. Ele conseguiu o que ele queria. A gente está debatendo continuamente se traiu ou não traiu. Isso que é o Total. mais maravilhoso de tudo. Concordo. Mas muito bom, muito bom. Ó, mulher, temos mais perguntas. A Juliana te perguntou, Natasha, de tudo que tu já leu do Machado, qual é o teu texto favorito? Nossa Senhora. Atualmente, eu acho que é a Crônico Folhetinista, por ele debater justamente esse espécime que veio da França, está aqui, as pessoas estão replicando o que ele está fazendo, mas será que é para ser replicado? Então, assim, talvez o Folhetinista agora, mas eu acho que Esaú e Jacó vai bater, porque está sendo uma leitura muito. Ele só tá louco. Esaú e Jacó é maravilhoso. Maravilhoso. Tudo que ele aprendeu no decorrer da carreira, ele botou ali, né? Principalmente por achar que esse é o último livro dele, aí ele falou: agora eu me consagro. Então, acho que vai mudar, mas no momento eu folhetinista. Tem mais uma aqui, que a Ana te perguntou.
Natasha, como introduzir Machado ao público jovem? Por onde começar? Essa é uma pergunta muito boa. Eu sempre advogo pelos contos, porque ele tem muitos contos interessantes. Muitos contos interessantes. A Cartomante, então, para mim, é sensacional. Então, quando a gente pensa em Machado, por isso que eu até falei no texto, não são só as obras densas que ele tem. Porque, primeiro, que não se lê Machado no fundamental com crianças, né, como as pessoas vendem. Isso não acontece. Mas, conto que é aquilo. Se a gente pensar na retenção de atenção que as pessoas estão tendo hoje, o conto é a melhor opção. É curtinho, vai acabar ali, não fala em uma sentada, porque cada um tem o seu ritmo de leitura. Eu não gosto de falar sobre isso para não impor coisas, mas acho que conto, o Alienista, mesmo tá entre novela e conto por ser um pouco maior, mas também é muito interessante a questão da loucura, a questão de fazer alusão à Revolução Francesa também, que eu acho que é sensacional. Então, acho que é por aí. Sabe o que eu ia te perguntar, ô, Natasha? Vamos ler um trechinho da crônica? Claro. Pra galera ver, assim, que é uma aula, assim, Eu que a vou. gente teve. Você quer compartilhar ou eu Eu compartilho? compartilho ela aqui, que ela já está aberta. Que eu lembro que quando a gente leu juntas e viu a menção a Manchester, a gente ficou, será que ele leu Engels? Meu Deus, e agora? Sim. De que ano foi o texto do Engels? Será que ele leu? Como que isso chegava no Rio de Janeiro, né? Enfim. Não, e tem um professor da UFMG, Rogério, eu não vou lembrar o sobrenome dele, que ele viu uma apresentação minha no ano passado, numa comunicação, que ele falou sobre essa possibilidade do Machado realmente ter tido contato com textos socialistas. Aí, minha filha, aí a gente foi para a galera, né? Aí. Assim, eu acredito que ele teve muito contato com as ideias. Então, por exemplo, no Alienista, ele faz uma crítica ao positivismo, né? Uma crítica aberta ao positivismo, ao Comte. Ele pega e subverte a ideia do racionalismo cientificista do século XIX, ou seja, o positivismo, que colocaria a ciência como condutora da humanidade, né? E aí o Machado no Alienista, ele usa a ironia para ridicularizar essa ideia, para criticar essa ideia. Isso, e junto ao que ele coloca em o Basílio, junto que ele coloca com o próprio Memórias Póstumas, vai mostrando no Alienista, no Memórias Póstumas, uma crítica à estrutura social e à desigualdade social. Então, assim, que ele teve contato com ideias socialistas, isso é fato, porque a escrita dele demonstra isso em diversos tópicos. Ora, se ele teve contato com Comte, se ele teve contato, de certa forma, com Ricardo, com Adam Smith, ele com certeza teve com Marx, porque as críticas dele vão levando a isso. E ele, como era um ávido leitor, e principalmente depois da década de 50, com o crescimento do movimento abolicionista no Brasil, essas ideias vão chegando em fluxos, especialmente depois daquela data que a gente sempre fala aqui, que é mágica, 1848. As revoluções de 1848 na Europa explodiram as ideias que estavam ali, e a gente tem que lembrar que no final do século XIX, a partir de 1880, deu uma massa de imigrantes pobres para o Brasil, né? E essa massa traz muito dessas ideias em conjunto. Então, assim, eu não tenho dúvida que o Marx teve contato com as teorias do valor, teoria da mais-valia e etc. Então, ele faz essa análise, que nem a Natasha falou durante a apresentação dela, sobre a indústria cultural, né? Na verdade, quando o próprio Benjamin olha no narrador para o século XIX, antes dele falar da indústria cultural, antes dele falar da obra de arte, ele vai falar do narrador. E o narrador, ele já vai mostrando como há uma cadeia de produção em movimento dentro da literatura. E o Machado, como disse a Natasha, né, por ser um analista muito perspicaz do século XIX e está envolvido com diversas classes, porque ele não era rico, né? Então não é como um intelectual incrustado numa única classe. Ele faz um movimento de fluidez nas classes sociais do Rio de Janeiro. E eu acredito que isso leva muito ele a entender o quê? Como a crítica benjaminiana começa e vai terminar lá com Adorno e a indústria cultural? Pelo narrador.
O narrador é uma análise literária. E o que o Benjamin faz nessa análise literária? Ele vai analisar o jornalismo. O jornalismo como um modo literário da burguesia, das instituições burguesas, do capitalismo do século XIX. E o Machado, como ele estava escrevendo e sempre para jornal, ele estava intrínseco a ele essa relação literária do capitalismo e da produção, que é basicamente o jornalismo. Né? Então, não surpreende ter um conteúdo tão crítico e tão ácido em relação a esses pontos, porque ele demonstra isso na obra e a vida do Machado denota todo esse conhecimento. Eu acho um pouco difícil que ele tenha tido acesso ao texto original. Eu não sei quais línguas o Machado lia. Eu sei que ele lia francês, né? Eu não sei se ele lia alemão, por exemplo. Ele sabia muito pouco de alemão e acho que foi mais pro final da vida que ele começou a ter contato com o alemão. Então, e talvez muito pouco inglês também. Então, talvez ele tenha começado a ler esses textos na íntegra, mas ao final da vida, né? Porque a gente sabe que o próprio Charles Darwin não leu o Capital porque não sabia ler alemão. Né? E ele até escreve a carta para o Marx: me desculpa, eu queria poder apreciar isso, mas meu alemão não funciona, né? Então tem essa limitação da língua, a gente sempre tem que colocar, né, para não ser anacrônico, não é igual agora, que a gente pega o texto, joga no tradutor, no chat, e você consegue entender a ideia geral. Mas, assim, eu tenho certeza que o Machado teve muito contato com as ideias do século XIX e, claro, né, junto do positivismo e do liberalismo, o socialismo, né, que está ali o tempo todo a esteira, a partir de 1830, principalmente, mas explode no mundo em 1848, que é a vida do Machado, né, que é essa segunda parte do século XIX. Vamos lá, Lei? Vocês vão querer ler inteiro ou quer que eu pegue o trechinho de Manchester? Você que sabe, Natasha. Você que eu já perdi o tempo. Não, a gente tem uma hora ainda. Vamos até 6h30, tá tranquilo. Então tá. Eu leio, você lê. Lê um pouquinho, Débora. Tá bom. Pode ler? Você consegue? Miga, o seu microfone tá fechado, né? Pois é, 2025, né? É isso. Vamos lá. 5 anos já. Não, isso não é uma sátira em prosa. Esboço ligeiro, apanhado nas projeções sutis dos caracteres. Dou aqui apenas uma reprodução do tipo a que chamo em meu falar seco de prosador novato. Fanqueiro literário. A fancaria literária é a pior de todas as fancarias. É a obra grossa, por vezes mofada, que se acomoda a ondulações das espáduas do paciente freguês. Há de tudo nessa loja manufactora do talento, apesar da raridade da tela fina e as vaidades sociais mais exigentes podem vazar-se, segundo as suas aspirações, em uma ode ou discurso parvamente retumbantes. A fancaria literária poderá perder pela elegância suspeita da roupa feita, mas nunca pela exiguidade dos gêneros. Tomando a tabuleta por base do silogismo comercial, é infalível chegar logo à preposição menor, que é a prateleira guapamente atacada a fazer cobiça às modéstias mais insuspeitas. É um lindo comércio. Desde José Daniel, o apóstolo da classe, esse modo de vida tem alargado a sua esfera e, por mal de pecados, não promete ficar aqui. O fanqueiro literário é um tipo curioso. Falei em José Daniel. Conheceis esse vulto histórico? Ai, muito bom. Era uma excelente organização que se prestava perfeitamente à autópsia. Adelo, ambulante da inteligência, ia farto como um ovo, de feira em feira, trocar pela azinhavrada moeda o frutinho enfesado de suas lucubrações literárias. Não se cultivava impunemente aquela amizade. O folheto esperava sempre os incautos, como a farsalha hebdomedária das bolsas mal avisadas. A audácia ia mais longe. Não contente de suas especulações pouco airosas, levava o atrevimento ao ponto de satirizar os próprios fregueses, como em uma obra em que embarcava, diz ele, os tolos de Lisboa para uma certa ilha. A ilha era, nem mais nem menos, a algibeira do poeta. É positiva a aplicação. Os fanqueiros modernos não vão à feira.
é um pudor. Mas que de compensações. Não se prepara hoje o folheto de aplicação moral contra os costumes. A vereda é outra. Explora-se as folhinhas e os pregões matrimoniais, e as odes chovem em louvor desse natalício ou daqueles desposórios. Nos desposórios é então um perigo. Os noivos tropeçam no intempestivo de uma rocha. Carpeia antes mesmo de entrar no Capitólio. Você quer comentar alguma coisa, Natasha? Continuo, tá bom. Posso te pedir um favor? Aumenta só um tiquinho a letra. Muito obrigada. Desposório, natalício ou batizado, todos esses marcos da vida são pretextos de inspiração às musas fanqueiras. É um eterno Gênesis a referver por todas aquelas almas recendentes de Zuarte. Nossa, muito boa essa edição anotada, hein? Com todas as coisas. Eu vou botar no chat o link certinho. Cadê? Beleza. Me perdi, peraí. Passei demais? Eu acho que é essa página 111, lá no começo. Aí, boa. Entretanto, essa calamidade literária não é tão dura para uma parte da sociedade. Há quem se julgue motivo de cuidados no Pindo, assim como pretensões a semideus da antiguidade, e um soneto ou uma alocução recheadinha de divagações acerca do gênesis de uma raça. Sempre eriça os colarinhos a certas vaidades que por aí pululam, sem tom nem som. Mas, entretanto, fatalidade. Por muito consistentes que sejam essas ilusões, caem sempre diante das consequências pecuniárias. O fanqueiro literário justifica plenamente o verso do poeta. Não arma ao louvor, arma ao dinheiro. O entusiasmo da ode mede ele pelas probabilidades econômicas do elogiado. Os banqueiros são, então, os arquétipos da virtude sobre a terra. Tese difícil de provar. Querendo imitar os espíritos sérios, lembra-se ele de colecionar os seus disparates. E ei-lo que vai de carrinho e almanaque na mão, em busca de notabilidades sociais. Ninguém se nega a um homem que lhe sobe as escadas convenientemente vestido e discurso na ponta dos lábios. Chovem-lhe assim as assinaturas. O livrinho se prontifica e sai a lume. A teoria do embarcamento dos tolos é então posta em execução. Os nomes das vítimas subscritoras vêm sempre em ar de escárnio no pelourinho de uma lista epílogo. É sobre queda couce. Tem umas palavras que eu não vou saber pronunciar, né? Normal. Mas tudo isso é causado pela falta sensível de uma inquisição literária. Que espetáculo não seria ver evaporar-se uma fogueira inquisitorial, tanto ópio encadernado que por aí anda enchendo livrarias. Acontece com o talento o mesmo que acontece com as estrelas. O poeta canta, endeusa, namora esses pregos de diamante do céu azul que nos cerca o planeta. Mas lá vem o astrônomo que diz muito friamente: nada. Isso que parece flores debruçadas em mar anilado, ou anjos esquecidos no transparente de uma camada etérea, são simples globos luminosos e parecem-se tanto com flores como vinho com água. Até aqui as massas tinham o talento como uma faculdade caprichosa, operando ao impulso da inspiração, santa sobretudo em todo o seu pudor moral. Mas cá espera o fanqueiro. Nada. O talento é uma simples máquina em que não falta o menor parafuso e que se move ao impulso de uma válvula omnipotente. É de desesperar de todas as ilusões. Em Paris, onde esta classe é numerosa, há uma especialidade que ataca o teatro. Reúnem-se meia dúzia em um café, e aí vão eles de colaboração alinhavar o seu vaudeville cotidiano. A esses milagres de faculdade produtiva se devem tantas banalidades que por lá rolam no meio de tanto e tão fino espírito. Ai. Aqui o fanqueiro não tem por hora lugar certo. Divaga como a abelha de flor em flor, em busca de seu mel, e quase sempre, mal ou bem, vai tirando o suculento resultado. Conhece-se o fanqueiro literário entre muitas cabeças pela extrema cortesia. É um tique. Não há homem de cabeça mais móvel e espinha dorsal mais flexível. Cumprimentar para ele é um preceito eterno. E ei-lo que o faz à direita e à esquerda. E cousa natural, sempre lhe cai um freguês nessas cortesias.
O funkeiro literário tem em si o termômetro das suas alterações financeiras. É a elegância das roupas. Ele vive e trabalha para comer bem e ostentar. Bolsa fluorescente e iludante, apavoneado, mas sem vaidade. Lá protesta o chapéu contra uma asserção que se lhe possa fazer nesse sentido. A Buffon escapou esse animal interessante. Nem Cuvier lhe encontrou osso ou fibra perdidos em terra antediluviana. Por mim, que não faço mais que produzir em aquarelas as formas grotescas e sui generis do tipo, deixo ao leitor curioso essa enfadonha investigação. Uma última palavra. O funkeiro literário é uma individualidade social e marca uma das aberrações dos tempos modernos. Este moer contínuo do espírito, que faz da inteligência uma fábrica de Manchester, repugna a natureza da própria intelectualidade. Fazer do talento uma máquina, e uma máquina de obra grossa movida pelas probabilidades financeiras do resultado, é perder a dignidade do talento e o pudor da consciência. Procurem os caracteres sérios abafar esse estado no estado que compromete sua posição e o seu futuro. Nossa, sensacional. Dá para ficar horas, horas e horas. É muito bom. É muito bom. Deixa eu só pegar aqui o link para passar para o pessoal. Nossa, e realmente, assim, necessário ter uma edição comentada que explica, né, as palavras, que contextualiza, né, enfim. Nossa, muito bacana. Aqui tem a revista inteira, que tem tanto essa quanto as outras crônicas e outros textos também. Que é uma revista que, de fato, se propõe a trazer esses textos dele anotados. Então, é de um valor riquíssimo. Vou aproveitar e deixar também o machadodeassis.net, que tem a obra ficcional também anotada. Então, eles estão sempre atualizando. E é muito interessante que fica lá a palavra grifadinha, você clica e diz todo o contexto, do que se trata, quem é a pessoa, que ele faz referência, a obra. E dá para fazer busca também de uma palavra específica. E muito interessante para quem quiser se aprofundar mais. E não estou entendendo, ler com o Machado de Assis.net aberto, é o que eu tenho feito, inclusive, porque é muita referência que ele usa, então se a gente para toda hora e vai lá pesquisar. Eu entrei num surto de literatura e mitologia grega na época do TCC, por exemplo. Então, esse site dá uma base fundamental para a gente se aprofundar, e se quiser fazer essa leitura mais cerrada, dica de ouro para quem quiser. Nossa, e é muito louco que na crônica já é o narrador não confiável, né? Total. O tempo inteiro, isso aqui não vai prestar de nada. Aí é um baita análise, um baita panorama, né? Não, quando ele se chama de prosador novato, tipo assim, olha, eu sou novo aqui, a falsa modéstia dele que aparece também o tempo todo, para ele se blindar de crítica que a gente sabe, ele estava à frente de todo mundo. Ele, olha, é de improvisador novato, mas é só que eu reparei, mas as pessoas que andam dizendo, não sou eu, só estou replicando, tá? Então, isso é já o que a gente vai ver total nos romances dele lá na frente. Isso que é mágico. Ver essa evolução, esse refinamento da escrita dele. Pessoas, temos perguntas? Opa, peraí, travou tudo. Vi aqui do Fábio, assim, a biblioteca do Machado é muito interessante, uma carta
catálogo... não vou conseguir falar. Um catálogo incrível. Meu sonho era ter Karl Marx ali no meio. Não tinha, mas estamos aí. Mas é muito interessante ver porque tem anotado, livro X estava anotado com tal observação em tal página. Então dá para se divertir bastante com as anotações que ele fez, com o tanto que ele leu, que o homem leu demais. E agora você entende porque eu sempre volto para a Grécia, né? Não pode deixar eu falar 5 minutos, não, porque na Grécia, porque inevitavelmente as coisas vão ser. Os escritores vão muito remeter, né? O tempo todo. Tem um texto muito interessante da Jama Riganeban sobre isso, que é a professora pesquisadora da Unicamp, né? Sobre esse retorno constante e tal. Eu tenho uma pergunta, na real, para você. O que você acha que fez do Machado esse escritor tão único, tão sui generis, assim? É a característica de classe, dele não ser de uma classe intelectual que estava sendo criada pelos ginásios para ser classe dirigente, ou então, enfim, alguma coisa mais subjetiva, porque você deixou muito claro, e esse é o ponto também que a gente sempre fala na Livre, que não adianta ficar procurando por dom, nasceu assim, não. Né? Foi muito trabalho, foram outras características histórico-educacionais, sociais, que vão levar aquela pessoa àquele lugar. E o mérito, enfim, o trabalho e tal. Mas o que você acha que fez do Machado o maior escritor brasileiro? Você que pesquisa desde o início de carreira e já percebe nesse início um trabalho tão magnânimo, tão preocupado, tão crítico, tão minucioso. O que para você, então, faz do Machado... Por que o Machado é o maior escritor da literatura brasileira? Caio, eu acho que vem desde a ânsia dele de fazer parte, né, do jornal, se consolidar como escritor. Talvez também essa questão de mostrar que sabe, ele ter assim, uma compreensão da questão racial dele, então ele tinha que correr atrás, né? Ele tinha que mostrar o tempo inteiro que ele sabia o que ele estava fazendo, que ele sabia escrever. Eu acho a ousadia dele, porque se a gente pega esses textos iniciais dele, ele é muito ousado. Você falar do passado, presente, o futuro da literatura aos 19 anos, recém-começado num jornal, né? É assim, é de uma pretensão. E ele é lá insustentável. Além do trabalho, ele nunca parou de escrever. Ele escreveu muito, muita coisa. E a experimentação também, sabe? Eu acho que é esse conjunto, não tem um ponto, é realmente seja ele querer fazer parte, né, se entender como escritor, né, escreveu o primeiro poema aos 16, aos 19 estava num jornal já publicando. Então, essa ânsia de fazer parte, saber que ele precisava correr atrás e se entender, né? E a prática, cara. É muita experimentação, gente. É muita coisa. É muita coisa. Ele publicou Desencantos, se eu não me engano, o primeiro livro publicado dele, em 61, porque ele sabia da importância de ser publicado, eram peças de teatro. Ele não fez vão ser encenadas. Ele fez porque ele sabia da importância de ter um livro publicado. Então, até parece que ele tinha quase o plano de carreira também. Ele sabia o que precisava ser feito. Entendeu? Então, são muitas coisas. E que desemboca em textos brilhantes, principalmente, né, no final da carreira dele. Que é aí que ele se consagra mesmo, para mim, o nosso maior escritor. Né? Então, eu acho que é isso. É uma junção de ânsia, de querer aprender e ter a curiosidade, né, de aprender, principalmente,
né? O pai dele comprava as enciclopédias da época, assinava, então ele tinha contato, ele não saiu do extremo nada. A gente precisa também ter ciência que, apesar da racialidade dele, ele não saiu de um completo nada, ele teve acesso, né? Não a escolaridade completa, mas ele teve acesso material às coisas, o que fez a diferença também, se a gente pensar. Então é isso, é uma ânsia de querer se consolidar. O João Roberto Faria até fala sobre isso quando ele comenta as aquarelas. É um verdadeiro esforço e ânsia de fazer parte do jornalismo do Rio de Janeiro naquela época. Então é isso, ele estava sempre querendo. E também, em algum momento, ele pegou um gosto surreal do que ele estava fazendo, né? Para produzir tanto assim. Seja por necessidade de dinheiro, óbvio, as pessoas precisavam sobreviver, mas era muita coisa. Então, é para levar isso para a gente também, do quanto é importante a gente se propor a estar ali, né? Hoje, nesses tempos muito corridos, vou pegar aqui 20 minutos na minha pesquisa hoje, amanhã, escrever um pouco do texto. Débora trabalhou muito isso com a gente. Não tenha medo, pega lá 15 minutos, lê, escreve por 10, volta. Então é isso, na minha humilde visão. Não, faz todo sentido. E ele ter vindo de um berço em que os pais sabiam ler e escrever, acho que já colocava ele também num lugar muito diferente, que se comparado aos pares dele ali, por conta da questão étnica, né? Um pai miscigenado, uma mãe vinda, acho que do Açores, né? Isso. Acho que a mãe dele vem do Açores, ou seja, já é um lugar que tem um preconceito interno em Portugal com as ilhas da Madeira e dos Açores. Então, acho que isso, e pelo que eu tenho lido, né, para preparar o curso, ele se interessa demais pela literatura ainda criança, né? Uhum. E pela abstração, tal. Então, talvez isso tenha dado esse impulso inicial que ele precisou para depois ficar um escritor tão prolífico como você falou. E é muito interessante, porque não dá para separar o escritor Machado de Assis da pessoa que ele foi, da visão política que ele vai construindo e do Brasil do século XIX. Com certeza. É isso, ele é muito produto do século XIX e produto de si mesmo, porque ele vai se fazendo, como você falou, ele vai alcançar esse reconhecimento mesmo ao final da vida, porque ele vai se construindo durante toda uma vida, né? Então, enfim, você falou no comecinho que estava ansiosa para o dia que o Machado ia chegar na Livre, eu também, porque é um autor que eu acho, assim, pouco valorizado até, né? Apesar de ser muito valorizado aqui no Brasil, ainda acho que ele tinha que ser muito mais, né? Muito, muito mais. Enfim, entre outros nomes também, mas... Todos os nossos autores, né? Assim, é complexo a situação que a gente vive. Eu acho que Clarice Lispector está tendo um boom maior, mas também precisou a Kate Blanchett falar que leu a Clarice Lispector. Então, assim, ter espaço para os nossos autores e estar sempre debatendo. Ele é inesgotável, nossos autores são inesgotáveis. É muita coisa que a gente pode aprender. Até José de Alencar, eu estou dando uma segunda chance para ele. Porque às vezes a gente acha, né? A gente fica lá nos romances, ai, José de Alencar, meu Deus do céu, Senhora, ali, Senhora eu gosto bastante. Mas pensar um pouco mais os nossos autores, entender, por que gosta, por que não gosta também, né? Porque ninguém é obrigado a gostar de tudo. Acho que isso é o mais essencial, é ler e entender se a gente gosta ou não, o que faz a gente ou não. Exato. Tem uma pergunta da Ana aqui, ó. Qual seria a principal marca do realismo em Machado? Pergunta complexa. Cara, eu acredito que Machado foi um dos poucos que entendeu a sociedade que ele estava vivendo, no tempo que ele estava vivendo. Entendeu? Por isso que os textos dele pegam muito na gente. Porque ele conseguia fazer essa leitura
né? Eu não consigo não fazer paralelo com o nosso atual momento, o quanto a gente bate cabeça para entender o que está fazendo e fazer diagnósticos do que está acontecendo agora, e ele conseguia entender muito a sociedade. Ele era um observador muito refinado da sociedade que ele vivia. Acho que isso é o principal, e por isso que faz tanto sentido o realismo dele ser tão forte. Ele conseguia ver a nossa sociedade e a gente consegue se ver nos livros dele até hoje. Isso é o que é o mais incrível de todos, né? A gente até botar ele em caixinhas, que a escola ensina a gente a botar nossos escritores em caixinhas o tempo todo, aí fica nesse, o Machado até tanto é romance, o Machado depois é realismo. Aí eu já estou fazendo uma disciplina que o professor fala, o Machado foi nosso primeiro modernista. Entendeu? Então é muito difícil, a gente tem que ir se desfazendo dessas amarras. Mas, de fato, Ana, ele enxergava e apontava, fazia piada com isso também, criticava o tempo todo, trazia à luz todos os problemas que a nossa sociedade vivia. E ainda vive. Se a gente parar para pensar em circunstâncias diferentes, mas muito semelhantes. Essa questão dele ser o primeiro modernista, a gente chegou a falar um pouquinho num outro curso sobre o Antônio Cândido, e eu acho que faz bastante sentido, na real, porque muito do que vai acontecer com o Brasil lá na frente, das discussões que vão acontecer na década de 30, de 1930, que é o momento em que a ideologia, né, o que está por trás dos modernistas, de fato, aflora no Brasil. Quem quiser ler um tratado, um ensaio sobre isso, A Revolução de 30, do Antônio Cândido, né? Se você analisar o conteúdo dos modernistas que vai aflorar na década de 30, muito daquilo lá já está nas obras do Machado. Então, faz sentido. Faz sentido o que esse professor falou, sim. Ó, a Mayra falou, ele deve ter incomodado muita gente, imagino que sim. 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 Apesar que ele foi se tornando muito sutil. Eu acho as críticas dele sutis, não tipo deixando passar. É o refinamento mesmo. Enquanto ele botava na juventude, ele botava o dedo na cara, aí ele foi começando depois a fazer uma jossa, sabe? Principalmente com a questão do narrador não confiável. Então, ele começou fazendo uma jossa. Então, às vezes, as pessoas nem estavam entendendo o quanto o Machado estava rindo da cara delas, principalmente. Um exemplo disso é o Alienista. A crítica dele ao positivismo e a racionalidade extremada do século XIX, tipo, você lê ali e tal, mas é bem sutil. Tipo, tem alguns momentos que vai e volta, né, da loucura e tal, mas é sutil, né? Não é uma coisa escancarada, de fato. Um tempo atrás, haviam pessoas que falavam que Machado não debatia a escravidão, gente. É uma leitura muito rasa, sabe? Uma leitura muito rasa. O povo que não lê, né, de fato, para falar um negócio desse. Tem que voltar, tem que ler, tem que reler. É assim, o homem exige do leitor, assim como ele reclamava lá atrás que as peças não estavam exigindo do público. Estava deixando nosso paladarzinho viciado em só receber e não pensar, receber e não pensar. Ele faz a gente pensar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não, você imagina, puxa, isso é muito atual, né? Se Machado já criticava no século XIX, segunda metade do século XIX, essa questão do teatro, enfim, mastigar demais as coisas, imagina hoje que a gente se acostumou a consumir as coisas em pílulas, né? São pequenas pílulas e tem que estar tudo muito mastigado, muito explicado, e mesmo assim vem diversas dúvidas e as pessoas não conseguem entender por uma dificuldade de interpretação mesmo das informações. Então, é um sintoma da modernidade, é um sintoma do capitalismo que vem pós século XIX, mas que já está lá no século XIX, né? E o Machado ajuda a gente a pensar isso e analisar isso em relação histórica é muito interessante, né? Porque meio que a coisa só foi essa necessidade de legenda, essa necessidade de tudo muito explicadinho só foi aumentando cada vez mais.
como disse a Ana aqui, sintomas do capitalismo tardio. Total, Perfeitamente. total. Natasha, você quer acrescentar mais alguma coisa, meu bem? Alguma outra questão que você pensou? Eu acho que eu penso em muita coisa dela. Tentar fazer um texto conciso, assim, para eu não ir desviando, foi muita coisa, mas é isso, é dar uma chance, ler com calma, que o Machado apanha muito, ele é o bode expiatório desses momentos, onde as pessoas não querem ter aquele tempo de leitura, onde a gente acaba menosprezando nossos alunos, achando que eles não são capazes de fazer essas leituras. Então, é isso, dar a chance para o Machadinho, ler com calma, e também começar a pensar no processo de escrita de todos os autores que a gente gosta, no quanto foi necessária essa prática para eles chegarem onde chegou. Ainda mais no momento onde a nossa literatura está justamente, quando eu digo nosso globalmente falando, está literalmente no ponto onde ele estava reclamando no funkeiro, né? A toque de caixa, todos os livros de capim igual, coloridinha. Leio, gente, leio esses também. Adoro um romance, adoro. Mas é necessário ser crítico a isso, entender como se dá essa literatura hoje em dia, e lá atrás o quanto ele já apontava sobre quase premonitório, né, nesse momento. Mas eu acho que eu consegui. Ai, que orgulho, sério. Parabéns. Obrigada, Monge. Gente, eu vou colocar aqui de novo as informações do nosso curso. O cupom já está valendo, só vocês digitarem aula aberta com 2 As, 30, lá no nosso Simpla. E vamos ao sorteio. Deixa eu fazer o seguinte. Quantas pessoas a gente tem na sala? Temos 30, então eu vou tirar eu, Natasha e Caio, eu vou fazer um sorteio entre 1 e 27, e aí eu faço a conta aqui pela lista de como as pessoas estão. Quem ainda não acompanha o nosso Instagram, livre_literatura, fiquem de olho também no Instagram da Natasha, vira e mexe, ela posta coisas do grupo de pesquisa, ela faz parte, né, enfim. Ó, gente, tá aí, né, o nosso sorteador.com.br, tá? Eu vou colocar do número 1 ao 27, vou fazer 3 sorteios, porque a gente tem 3 livros, começando pelo Dom Casmurro, tá? E aí depois, a pessoa sorteada, eu mando um e-mail no e-mail que está cadastrado no Simpla, para pedir as informações de endereço, e a gente vai para o correio para mandar umas outras coisas do Clube da Livre, né, o nosso kit de papelaria, a gente já aproveita e coloca tudo no correio de uma vez só. Vamos lá. Então, o primeiro sorteio, número 19, vamos lá. Caio, me ajuda a fazer essa conta, contar aqui na listinha. Quem Contar seria 19 aqui, peraí, tem que. isso? Tá, então 1, 2. Então, Alessandra 1, Ana 2, Antônio 3, Tata 4, Camila 5, Camila 6, Kaline 7, Cel 8. Você eu vou pular, né? Edna 9, Fábio 10, Guilherme 11, Isabela 12, Karen 13, Karine 14, Laís 15, Lavínia 16, Luana 17, Maria 18, Mariana Popper. Aí, Mari, ganhou, hein? Não foi combinado, hein, mulher? Marmelada isso aí, hein? Não Eu fiz foi propaganda. Amiga, beijo, obrigado por estar aqui. Imagina, que agradeço. Fizemos o sorteio mais caseiro possível. Vamos lá, eu vou sortear de novo agora Memorial de Aires, hein, gente? Sortear sem repetir o resultado, senão vai dar a Mari todas as vezes. Vamos lá. Número 25. Bom, então eu vou partir da Mari, que é 19. Então, Mayra 20. Natasha eu vou pular também, né? Paulo 21, Pedro 22, Sabrina 23, Simone 24, Suzana 25. Suzana Aê, Mello ganhou o livro. mulher, vou te mandar um e-mail, tá? Aí você me manda suas informações para envio no correio. E o último, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos lá. O bichão. O brabo.
Número 13. Aí, olha lá, número bom, hein? Então vamos lá de novo. Alessandra 1, Ana 2, Antônio 3, Tata 4, Camila 5, Camila 6, Gabi 7, Céu 8, Edna 9, Fábio 10, Guilherme 11, Isabela 12, Karen. Karen Aê, Cris. Karen. Olha aí, mulher. Vou te mandar um e-mail também, viu, Karen? Muito obrigada. Foi a Karen, a Mari e... Deixa eu só anotar aqui na listinha. E a, Su... Beleza. e a Suzana Mello. Suzana Mello, obrigada. Gente, o nosso curso começa amanhã. Teremos 4 semanas aí intensas de machadinho, machadão, né? Fizemos um recorte, assim, amplo, né? Um curso bem introdutório, então a gente vai começar falando dos contos e das crônicas nas 2 primeiras aulas. Na terceira aula a gente vai para o Memórias Póstumas e na quarta aula a gente encerra com o Dom Casmurro, certo? Esperamos vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. A Natasha está convidada para vir para nossas aulas. Mulher, fica à vontade aí com os horários todos. A casa é sua. Vou botar em todos, você sabe. Por né? favor, para dar pitaco. É isso. Certo, minha gente? Débora, tem uma pergunta assim sobre a certificação. A Ana perguntando. A certificação não tem certificado a aula, né? É o curso do Machado. Eu faço lá Você pelo faz? Simpla, tanto a aula aberta Então. quanto o curso. Pode deixar. Você vai mandar quando, então? Eu vou mandar amanhã no Simpla. Fica de olho, gente, no e-mail que vocês deixaram cadastrado, porque daí o certificado às vezes vai parar no spam, porque o Simpla ele envia no e-mail que vocês colocaram lá. Certinho? Maravilha? Fechou. E o certificado do curso é ao final do curso, tá, gente? Então, o curso começa amanhã, daqui 4 semanas acaba, e aí a gente envia o certificado do curso. Beleza. Gente, queria agradecer de novo a Natasha por ter apresentado a pesquisa, que agora, enfim, tá ainda mais interessante. Quero ler a sua pesquisa quando ela estiver pronta. E, pessoal, quem compareceu, muito obrigado. Essa aula vai para o YouTube, então, quem quiser rever depois. E estamos aí, né? Entra em contato comigo, com a Débora, com a Natasha, quem precisar. Estamos aí, disponíveis, certo? Um beijo, até amanhã. Beijo, gente. Pessoal, obrigada. Beijo, bom descanso. Tchau, tchau.